É isso aí, pessoal. Vamos lá então dar continuidade ao conteúdo do último vídeo. Estava falando sobre algumas personalidades e ficou faltando duas delas aí de grande importância. Um deles está no túmulo do MMDC, que é o Paulo Virgínio, o herói de Cunha, muito bem referenciado no livro do professor Galvão, lá de Guaratinguetá, grande amigo, a quem já adianta um abraço. Esse primeiro pré-embate de 32, né, na invasão por Cunha dos fuzileiros navais, e as tropas de Guaratinguetá têm esse primeiro confronto numa ponte lá da cidade. Alguns membros da força pública, tiro de guerra e etc. É uma leitura que eu recomendo. Depois eu vou pôr referências aí no vídeo a respeito. O Paulo Virgínio, ele é torturado, né? Ele é capturado, um camponês, um agricultor da região de Cunha. Ele é capturado por tropas de fuzileiros navais e torturado para que delatasse as tropas, o posicionamento das tropas paulistas. Mas ele não abre a informação e acaba sendo morto a golpes de coronhada. E o inquérito posterior narra que Paulo Virgínio morreu dizendo a seguinte frase: "Eu morro, mas São Paulo vence e eu serei vingado". Isso está em diversos materiais didáticos, inclusive o livro Cruzes Paulista, que traz mini biografia de heróis de 32. Então fica aí a homenagem ao Paulo Virgínio, um dos heróis de Cunha. Conheci também a sobrinha neta, né, de Paulo Virgínio. A história mostra que ele deixou aí 5 filhos, né? E uma das netas aí, uma bisneta dele, tive o prazer de conhecer há algum tempo no obelisco, em uma visita escolar, e ela se apresentou documentação e tal. É a bisneta de Paulo Virgínio, ela mora ainda lá na região. Além do Paulo Virgínio, temos também como figura importante Ibrahim Nobre, né? Que dá nome à Praça do Obelisco, Praça Ibrahim Nobre. Em diversas regiões você tem praça com esse nome. Encontrei uma recentemente lá em São Bernardo do Campo, próximo a Diadema. E devido à importância do Ibrahim Nobre, né, como tribuno da Revolução, né, quem nunca entrou no Ibirapuera e se deparou com aquela estátua na entrada do Ibirapuera, escrito Ibrahim Nobre? Poucas pessoas fazem ideia de quem se trata Ibrahim Nobre. Algumas pessoas tiram foto, interagem com a estátua, mas não fazem ideia da importância daquele homem para a história de 32. Advogado, formado pela Faculdade de Direito Lago São Francisco, e Ibrahim Nobre, ele era o tribuno da Revolução, né? Ele é um dos idealizadores dessa coisa de chamar voluntários à guerra, a propaganda, os famosos cartazes de 32, toda a ideia cruzadista de ter o paulista como o povo de Deus e Getúlio Vargas como eunuco, isso parte de Ibrahim Nobre. E ele está sepultado no obelisco, né? Além de ser o grande tribuno da Revolução, pois ia em praças públicas, jornais, rádios, sempre falar sobre a importância do ideal de 32, né? Posteriormente esteve também nas trincheiras e morto pós-guerra, contemporâneo de Guilherme de Almeida, e participou também da construção do monumento obelisco aos heróis de 32, e hoje encontra-se sepultado lá, próximo ali ao Guilherme de Almeida. Fica aí também a homenagem ao grande Ibrahim Nobre. Então vamos avançando aí o conteúdo para a gente falar dos territórios, né, das regiões de conflitos da Revolução de 32. Para quem quiser fazer um passeio histórico, uma pesquisa de guerra, um trabalho, quem aí é aluno de história, quiser fazer um trabalho de estudo de campo de guerra, para estudar materiais, escavações, etc.,
essas cidades ainda é possível encontrar muitos vestígios da Guerra de 32. Tudo bem? Subindo ali na divisa do Rio de Janeiro, primeiro confronto, a gente já falou de Cunha, né? Subindo para a Tríplice Aliança, a divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, vocês vão encontrar cidades como Bananal, Areias, Queluz, Cruzeiro, o famoso túnel de Cruzeiro, né? Um amigo, mandar um abraço aqui para um grande amigo que é referência lá na região, o professor Carlos, historiador, faz um trabalho maravilhoso lá, inclusive briga pelo tombamento da região como patrimônio histórico, para que não haja mais exploração do local em outras atividades. E é uma região de importante fato histórico ali, o túnel da Mantiqueira, né? Tem bastantes episódios narrados aí nos livros sobre o túnel da Mantiqueira. A divisa ali com Passa Quatro, você também tem o trem de Passa Quatro, né, que faz esse trajeto até hoje como um passeio histórico, a Maria Fumaça. Já tive a oportunidade de ver alguns vídeos desse trajeto interessantíssimo a ser feito aí como um passeio turístico histórico para quem é apaixonado aí pela história. E aí, se a gente desce na divisa para o Paraná, na divisa com o Paraná, quem conhece Tararé, a primeira barreira é feita em Tararé, o batalhão 14 de julho. Eu tenho aqui também o livro 14 de julho, que fala sobre esse batalhão universitário que lutou naquela região. E com duras penas, mal treinados e mal armados, esse batalhão vem fazendo um recuo muito sangrento para a região de Faxina. Posteriormente acaba em Buri, onde inclusive morre o cadete do 2º ano, Rutenberg Rocha. A cidade de Apiaí, Guapiara, Capão Bonito, todas essas regiões são regiões de conflito. Próximo ali você tem a cidade de Tapetininga, o cemitério de Tapetininga abriga diversos corpos da Revolução de 32. Por ser uma região que não chegou a ser atingida, mas que prestava todo um apoio logístico, né? Teve até alguns bombardeios, mas ficou mais como apoio logístico. Acredito eu que a região de Faxina e Buri, o conflito foi bem mais intenso. E finalizando aí, uma outra região, indo mais a oeste de Minas Gerais, adentrando mais a oeste de Minas Gerais, a região de Tapira, Eleutério, Bragança Paulista, Morungaba, Socorro, Amparo. Tem um livro de 32 também que narra que a região de Bragança ela foi posta à rifa, né, pelo apoio de Minas Gerais, que o governador de Minas tinha interesse naquela região por ser uma região de plantio de café, a região de Terra Roxa, e o governador mineiro tinha interesse nessa região. E foi feita uma promessa de Getúlio Vargas que, caso vencessem a guerra, seria passado a Minas, né, a propriedade daquele território, o território de Bragança. Então, para quem mora em Bragança aí, quase vocês se tornaram mineiros. Mesmo vencendo a guerra, Getúlio Vargas não teve a coragem de cumprir essa promessa, acredito eu, que geraria uma outra guerra. Enfim, Bragança até hoje pertence a São Paulo. Então é isso aí. Agradeço a atenção de todos e posteriormente continuo o conteúdo. Pretendo falar ainda sobre a aviação paulista, o livro do Coronel Edilberto, junto com o Coronel José Canavó, Asas e Glórias de São Paulo. Narra diversas preciosidades da aviação paulista, coisa que poucas pessoas imaginam, bem como o heroísmo dos aviadores paulistas na Guerra de 32. E aí a gente continua falando também sobre o material bélico. O trem blindado, o famoso trem da morte, os tanques de guerra improvisados, os carros blindados improvisados e toda a engenhosidade bélica que foi muito similar à Primeira Guerra Mundial que houve na Revolução de 32. Muita coisa protagonizada pela Poli, a Politécnica, hoje pertencente à USP.
curso da Universidade de São Paulo. Na época foram um dos grandes protagonistas de engenhosidade para a Guerra de 32. Agradeço, deixa o like, curte a página, compartilha, colabora com o trabalho nosso aí e estamos crescendo. Tamo junto. Obrigado.